pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um módulo do curso de extensão Educação Especial e Inclusiva, Desafios na Educação Básica e Superior. Estamos agora iniciando o nosso módulo 4. Boa noite, professora Francisca. Boa noite, Keliane. Gente, podem se preparar porque o módulo 4 está extraordinário. É bombástico, né? Bombástico. E aí eu tenho, um aluno autista, eu tenho um familiar autista, o que fazer? Que intervenções pedagógicas podem ser realizadas? Então, assim, é uma pergunta realmente muito recorrente, é uma pergunta necessária para quem vai trabalhar com pessoas com TEA, e hoje a gente vai responder de maneira longa, cheia de detalhes, com muitas dicas do que pode ser feito, não só na escola da educação básica e no ensino superior, mas também pelos familiares, por pessoas que acompanham esse aluno autista. Exatamente, Francisca. E para tratar da temática intervenções pedagógicas para alunos com transtorno do espectro autista, nós vamos ter a participação novamente, porque eu já disse para vocês, né, que quando o conhecimento ele é muito bom, quando o profissional ele é de excelência, ele sempre volta aqui para os nossos cursos de extensão. Então, hoje nós vamos ter novamente a fala da professora doutora Iloma Fernanda Rocha. A Iloma, você já conhece o currículo dela de peso, né? Iloma, ela é pedagoga, psicóloga, ela também é psicopedagoga, mestre em saúde mental, doutora em saúde, é psicóloga nas escolas de tempo integral, supervisora clínica de psicologia e psicopedagogia e também professora da educação superior. Boa noite, professora Fernanda. Noite. Eu só quero te chamar de Fernanda. Ou pode me chamar, porque sabe que eu gosto de ser chamada de Fernanda, porque eu não me acostumo. Com Iloma, né? Sim, mas pode chamar de Fernanda, eu gostei. Iloma, muito obrigada mais uma vez. Iloma Fernanda, pelo seu sim. Quando eu escuto falar em TEA, ou quando tenho qualquer dúvida sobre TEA, é a primeira pessoa que me vem à mente, é a professora doutora Iloma, porque ela realmente entende, ela vai falar com propriedade para nós sobre essa temática, porque é muito recorrente a gente receber de vez em quando perguntas sobre isso, e principalmente porque hoje em dia escuta-se muito falar. É digamos que dos primeiros diagnósticos, entre aspas, clínicos que as pessoas costumam perceber, analisar, quando estão, por exemplo, em situações com crianças e principalmente os professores. Então, muito obrigada mais uma vez, Iloma, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tenho algumas perguntas aqui já para fazer para a professora no decorrer da fala dela, mas vamos então aproveitar que eu tenho certeza que hoje vai ser assim fantástico. Se a última que ela ministrou do módulo passado foi sensacional, essa vai ser também muito sensacional. Então, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, né? Olha a responsabilidade, minha gente, num meio assim profissional tão grande, né? Que nós estamos em da ampliação relacionada a intervenções com TEA, né? Estou com uma grande responsabilidade. Mas vamos hoje dialogar um pouquinho, né? No lugar de fala de vocês, né? Da área da pedagogia, que eu sei que é algo bem complexo para o professor, essas intervenções pedagógicas, né? Eu sempre digo que é um caminho sem volta, né? Podem passar. Não tem como, gente, mas a gente precisa ter noção realmente do que é o TEA e como intervir. E aí eu já falo logo desde o início, não tem receita de bolo. Não tem. Então, assim, não adianta, porque o que eu fizer com a Maria, eu não vou poder fazer com o João. Né? Por isso que é tão complexo, né, a gente trabalhar com TEA. E porque às vezes as pessoas dizem que é difícil. Eu não digo que é difícil, eu digo que dá trabalho. Porque se eu tenho 10 crianças, são 10 intervenções diferentes, com 10 avaliações diferentes, são respostas, são resultados de análise funcional diferente. Então, por isso que é tão complexo. E eu sei que ainda é mais complexo numa sala de aula com 20 alunos típicos e 5 atípicos.
Então, claro que a complexidade reside muito maior. Eu sei que também é muito mais fácil eu atender essa criança no consultório do que vocês numa sala. Mas vamos lá, né, gente? Vamos primeiro entender o que é o TEA. Né? Eu sei que todo mundo já sabe, né, o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. No módulo passado eu até falei sobre os transtornos invasivos do desenvolvimento, porque antes, né, isso é bom porque é sinal de que ninguém pulou o módulo. Estou dando continuidade, né? Pode passar. Então, porque antes... eu não vou me apresentar, porque eu já me apresentei, vocês já me conhecem, né? Então, a gente pula esse slide aí, né? Então, vamos revisar alguns conceitos aqui. Primeiro, o conceito de TEA. Eu trouxe o conceito do Manual Psiquiátrico, né? Transtornos mentais. Por que eu trouxe de 2013? Porque foi aqui o ponto de mudanças conceituais, de critérios diagnósticos sobre o TEA. Então, esqueça esse negócio, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno... Não, nós estamos trabalhando de espectro. Por que o nome é espectro? Na área da saúde, o que é espectro? Na área da saúde, espectro é variabilidades. Então, ele se apresenta de formas diferentes em várias pessoas. Mas, claro que precisa de critérios diagnósticos para fechar. A gente ouve muito, assim, estou ouvindo demais uma falácia assim, aí todo mundo tem um pouco de autismo. Não, não é assim. Porque o autismo, o TEA é um transtorno, e para ser transtorno, para ser fechado, tem o mínimo de critérios, frequência, como eu já falei no módulo passado. Então, assim, algumas questões nossas, às vezes, são aliadas a transtornos, mas não significa que seja um transtorno, porque a gente não pode romantizar um transtorno, gente, porque não é fácil. Então, então assim, não é fácil uma mãe lidar com uma criança com TEA. De jeito nenhum. Então, a gente não pode, todo mundo tem um pouquinho. Não, todo mundo tem, não. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades em mudanças de rotina, mas nem por isso vamos dizer que ela tem TEA, porque ela tem dificuldade de mudança de rotina. Pode ser algo que faz parte da personalidade dela, da formação da personalidade. Então, o autismo é uma desordem de ordem social, de interação, de comunicação, acompanhado de um restrito repertório de interesses e comportamentos e uma típica atividade sensorial, gente. Então, eu nem trouxe traduzido, eu trouxe mesmo do jeito que o DSM coloca para vocês, e aí a gente já vê essa diferença do TEA no DSM-13. Por quê? Porque antes a gente não tinha essa questão dessa atividade sensorial que a gente observava tanto. Quando antes era no DSM-4, que a gente falava de transtorno invasivo, a gente nem falava de processos sensoriais, de jeito nenhum, né? Então, agora não, com a mudança a partir de 2013, foi que veio. A gente, em 2013, antes de 2013, trabalhava com uma tríade, né? De comunicação, interação, repertórios repetitivos e tudo. E hoje a gente tem uma díade, né? Assim, comportamentos repetitivos e comunicação e interação, tudo junto, né? E aí a gente tem outros conceitos, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele está dentro do capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento, como a gente viu na unidade passada, e algumas funções não se desenvolvem como deveriam em algumas áreas cerebrais, né? Então, a criança pode passar, ela tem uma dificuldade na habilidade dela, né? Nós não temos também a etiologia, como eu falei, não temos marcador biológico. O que é que a gente sabe? Numa pesquisa de um trabalho científico, demonstrou envolvendo 5 países, alguns fatores. Então, os fatores genéticos, como eu falei, que podem ser herdados de pai e de mãe. A gente tem os fatores genéticos que não foram herdados, epigenéticos, que são mutações genéticas que podem ocorrer, né? Então, a gente sabe que pode ocorrer mutações genéticas. A gente tem também as questões ambientais que influenciam nesse desenvolvimento e o uso de algumas medicações. Então, algum uso de algumas medicações, exposições a chumbo, ácido valproico. Então, assim, tem várias pesquisas que envolvem essa etiologia. A ciência ainda não conseguiu dizer a proporcionalidade de cada areazinha para o desenvolvimento desse transtorno. Mas a gente sabe que tem essas causas, essa etiologia, né? Então, assim, não adianta a gente ficar querendo trabalhar com... pode passar. Com essa questão de o porquê. Como eu disse,
a gente faz um bolo com um ingrediente? Não, a gente faz com vários, os transtornos também. E aí aumentou sim, eu trouxe essa prevalência, olha aí, 1 em 36, em 2022 CDC, essa pesquisa é feita nos Estados Unidos, o Brasil não tem, então a gente utiliza esse marco de pesquisa americana, mas olha só, foi feita em 2020, mas foi relatada, foi colocada, foi exposta agora, né? Foi publicada em 2023. Então, a gente tinha a cada 44 crianças, 54. Olha o aumento significativo que já teve, né? Dessa prevalência de autismo nos Estados Unidos. E acredito que daqui a 2 anos vai ter mais. Não porque a gente porque a gente também agora reconhece muito, por conta da questão precoce, né? Então, você ali, no primeiro aninho, a criança está em atraso, então você já tem que levantar o estado de alerta. Então, os critérios diagnósticos do DSM-5, só relembrando, para a gente poder... Eu preciso saber disso aqui para dizer que essa criança tem TEA, né? Então, déficits persistentes na comunicação social, interação social, em múltiplos contextos. Então, ele não pode ser só na escola, né? Porque aí eu tenho essa criança só é na escola, mas no parquinho ele não é, em casa ele não. Então, assim, eu preciso também dialogar com a família, enquanto professor ou enquanto psicopedagogo, quais são os ambientes, né? Em casa, e também, claro, que tem aquela questão de que em casa ele interage mais, porque ele está com os pares já. E aí a escola é um outro momento diferente. Então, tem um aumento de demanda. Padrões restritos repetitivos de comportamento, os mesmos interesses, né? A criança sempre quer aquela coisa, um hiperfoco, não consegue transitar entre os brinquedos, não consegue reconhecer expressões faciais, né? Então, esses sintomas têm que estar no início, né? Mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascaradas. Vocês perceberam que o DSM colocou isso também lá nos transtornos de aprendizagem, né? Então, é ali, desde a infância, né? E aí a demanda foi colocada, estava na idade, mesmo assim ela não respondeu. Então, a gente tem que observar já. Outros critérios. E aí, como é que a gente vai fazer? Quando eu tenho já esses critérios, pode passar. Aí, em cada critériozinho, em cada área, interação e comunicação, nível 1 de suporte, que necessita de suporte, nível 2, que necessita de suporte substancial, e nível 3. Tem uma grande confusão sobre crianças menores, alguns médicos, e tem uma confusão muito entre os médicos, sobre nível de suporte 1, crianças de 2, 3 anos. Crianças de 1, 2, 3 anos não tem nível de suporte 1. Sabe por quê? Porque o nível de suporte 1, gente, ele tem muito a ver com rigidez cognitiva, a criança fala. E normalmente o que a gente percebe o atraso nas crianças menores? Fala, linguagem, expressiva, receptiva. E isso já é o que? Nível de suporte 2. E é daí que a gente percebe o problema na criança, né? Por quê? Porque ela não está falando, ela tem déficit marcado na conversação, prejuízo aparente mesmo com suporte, iniciações limitadas, ela não sabe chegar, porque quando a criança chega para brincar com a outra, ela não chega assim, no parquinho, lembre-se disso. Oi, tudo bem? Você quer brincar comigo? Não. É algo natural, a criança vai se chegando, vê um brincando aqui, observa a expressão facial do outro, uma criança típica, aí vai se chegando, vai se chegando, vai se chegando, vai se chegando. E aí, quando não tem isso, é que você... Então, isso já é nível de suporte 2. Então, crianças menores na primeira infância, né? Inclusive, se alguém tiver... o DSM traz isso muito claro, e o liberalesco fala muito disso, né? O neuropediatra, sobre essas questões de níveis de suporte, né? E aí o 3 são os prejuízos graves no funcionamento, iniciação de interações, e aí o prognóstico não é bom. Por isso que a gente tem que correr com a fala da criança. Não é regra, mas as pesquisas mostram que a demora da fala antes dos 5 anos, o prognóstico é muito pior, que a gente chama de prognóstico reservado. Então, precisa correr para essa criança estar falando antes dos 5 anos. Não estou dizendo que não vai falar, né?
Mas a gente não pode correr riscos, porque a gente já tem este prognóstico. Então, precisa antes dos 5 anos. E assim, o que é para um, não é para outro, óbvio. Mas as mães às vezes chegam, meu filho vai falar, eu sempre digo, nunca respondo isso para uma mãe. Com quantos anos meu filho vai falar? Com quantos anos meu filho vai escrever? Eu não sei. A gente tem prognósticos, hipóteses, mas a gente está falando de ser humano e que tem várias variáveis que envolvem esse desenvolvimento. A gente não usa mais, viu, meninas, essa expressão leve, moderado, severo. Eu coloquei só para relembrar. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Viu? Aqui só para vocês lembrarem como antes a gente usava, né? Pode passar. E aí, no comportamento, o que é que de nível 1 de suporte? Comportamento interfere significativamente com a função, dificuldade para troca de atividades, dependência limitadas. Os meninos um pouco maiores a gente vê déficit na habilidades sociais, rigidez cognitiva. E aí, rigidez cognitiva, a gente também tem que trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, embora a melhor evidência de atendimento, de terapia para TEA é análise de comportamento aplicado. Mas pessoas de nível 1, né, as crianças maiores de nível 1 de suporte, que tem muita rigidez cognitiva, a gente também trabalha com algumas técnicas cognitivas, né? E por que o professor tem que saber? Porque às vezes, gente, a mãe chega tão angustiada pra gente na escola, quer conversar com o coordenador, quer conversar com o professor, e o professor ou o coordenador não sabe nada, então precisa saber sim. É muito viável esse curso justamente por isso, gente, porque isso aqui não é obrigação só do psicólogo, do clínico. A escola tem que saber isso aqui, pelo menos para acolher esta mãe, né? Eu via muito, tinha mãe que dizia, o médico passou a Ritalina, o que é que eu faço? Então, você precisa pelo menos saber o que é Ritalina e tudo, né? E o 3 de suporte, que precisa de suporte muito substancial. São comportamentos, gente, que aí as pessoas consideram agressivos e a gente tem que tomar muito cuidado com este nome. Fulano é agressivo. Não, gente. Nível 3 de suporte é o grave, né? Como a gente chamava. Muito comprometimento, inclusive na linguagem. Então, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. Como é que ele vai se expressar algo que está incomodando? É chorando, às vezes é se machucando, às vezes é machucando. Ele está lhe batendo, não é porque ele quer lhe bater, porque ele está na agressividade, não. Claro que tem a questão da crise também, que seria uma outra coisa. Mas é a questão mesmo dele estar querendo se comunicar. Então, a gente dizer assim, porque eles são altamente agressivos. Ali a forma de comunicação, se ele não sabe como falar. Então, ele vai gritar, ele vai lhe bater. E aí é que a gente tem que trabalhar, fazer o tratamento para ensinar essa criança esta comunicação funcional, né? Pode passar. E aí, a avaliação inicial. É aqui que começa para vocês, na escola, começarem a trabalhar. Aqui em Teresina, a gente tem muito essa questão do neuropediatra, mas não importa. Porque São Paulo, Rio, a gente começa muito na psiquiatria da infância, mas pode ir pro neuro. Mas vocês verem que não é só ele, não é só o médico, tá aqui a escola, psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo e o pediatra, né? Os pediatras já estão envolvidos e eles precisam estudar, porque às vezes a gente vê muito atrasos no diagnóstico, porque o pediatra diz, ainda hoje, infelizmente, tem pediatra que diz, mas espera o tempinho dele, calma aí, ele está crescendo tão bem, mas crescimento é diferente de desenvolvimento. Crescimento é um aspecto quantitativo, desenvolvimento é um aspecto qualitativo. E aí eles às vezes não diferenciam, dizem, não, espera um pouquinho, tá indo tão bem, tá pesando, olha, tá crescendo, não sei o quê. E aí a criança pega e perde o tempo. Pode passar. Então, depois que tiver toda essa avaliação, diagnósticozinho fechado, luto da família, gente, porque esse processo existe, como a gente falou no módulo 3, tem um luto que perpassa pela família sobre isso. E aí é tudo isso aqui. E agora, essa criança vai ter que fazer tudo isso aqui? Não, gente. Não é assim que funciona, como a gente falou no módulo passado. Pode precisar, mas como eu lhe disse, então qual é a melhor evidência científica, por exemplo, para trabalhar tônus muscular, melhoria muscular? Não é musculação? Então vamos trabalhar, intensificar na musculação. Então, para que você vai fazer? Yoga, um pouquinho de yoga, um pouquinho de musculação, um pouquinho de pilates, um pouquinho de... Não, intensifica na melhor evidência. Então, o que é mais necessário para essa criança?
Aí você vai ver o que é mais necessário, mas todas essas intervenções. Vocês viram que o psicomotricista entrou, o fisioterapeuta entrou, porque lá no DSM-5 tem um parágrafo que deixa claro que algumas questões motoras também já estão sendo denotadas no TEA. Né? Então, a criança, a princípio, nem tanto, mas também depois vai aparecendo. Ou então, também, às vezes, a gente começa só pelo sentar em W. O sentar em W ali, né? Aquela perninha assim. Normalmente, a gente senta A criança tem até dificuldade em sentar borboletinha, sentadinho, né? Então, sentar em W tem alguma coisa a ver com fisioterapeuticamente. Então, tudo isso faz parte dessa intervenção no TEA. Nutricionista, por conta da seletividade perpassa por questão sensorial, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nem é seletividade, às vezes é sim, óbvio que sim, mas eu já vi crianças que não têm seletividade alimentar, são autistas, mas porque tem rigidez cognitiva. Ela ouviu uma vez, ela não quis comer uma coisa, e a mãe disse assim, ele não come nada, ele só come isso, só gosta disso. Essa criança generalizou isso e só comia aquilo de tanto que ele ouviu, por conta da rigidez cognitiva. Então, precisa ter uma boa avaliação, mas claro que existe a seletividade alimentar e tudo, pode passar. Mas, assim, no campo da escola, o que é que nós, enquanto escola, precisamos fazer? Práticas baseadas em evidência científica. Este é o problema das escolas. A gente pouco pesquisa, a gente pouco estuda, a gente copia e cola. Eu reclamo muito, às vezes você vai pegar uma coisa lá de 1944, eu sei que as teorias antigas, promulgadas, fazem parte, mas nós estamos em 2024. Né? É o que eu falo muito também para as minhas alunas, né, e alunos. Nós precisamos entender que somos pesquisadores, somos professores pesquisadores. Nada na nossa prática é baseada no senso comum. Qualquer interação que a gente tem com os nossos alunos, o planejamento da nossa aula, as atividades que a gente realiza aí todos os dias com os nossos alunos, tudo ali tem uma base acadêmica, científica. E Keliane e Loma, é importante trazer isso, porque os professores, né, ao receber um aluno com qualquer tipo de CID, ele precisa olhar o laudo e a partir disso ele precisa estudar. Ele precisa fazer algumas pesquisas de como fazer para atender melhor aquele aluno dentro das suas especificidades e necessidades, mas para ensinar para ele o que ele precisa saber dentro da disciplina que aquele professor fica. E aí também serve para as famílias. É preciso estudar, é preciso pesquisar, até para saber se comportar, porque a terapia lá na clínica com os terapeutas, ou em casa com o terapeuta, ela é pontual. É com a família que essa pessoa está mais tempo. E se a família consegue desenvolver intervenções no dia a dia, é uma pessoa que vai se desenvolver muito mais rápido. Sim, e é mesmo, gente, porque quando a gente fala em TEA, não é só lá no consultório, né? Algumas colocam 40 horas de estimulação de terapia. Essas 40 horas não é para essa criança estar 40 horas no consultório, não. É escola, são os ambientes naturais, é em casa. Então, e a melhor evidência científica é, sim, a análise do comportamento aplicada, a naturalista, não é aquela só de mesinha, não é aquilo que as pessoas acham que é robotizar a pessoa. Não. É porque eu estou trabalhando com estímulo, com reflexo, com resposta, foi feito estudo randomizado e foi evidenciado que é a melhor. Agora, formas técnicas que eu vou utilizar à luz da análise do comportamento aplicada é que é diferente, né? Então, eu não preciso, tem gente que acha que é só aplicar o ABA, tem gente que acha, gente, botando protocolo, protocolo, mesinha, faz isso, me imita, legal, reforça, um reforço social. Não, não é isso, eu faço aba na escola, eu faço aba em casa, porque a análise do comportamento é ciência, não é método. Né? As pessoas dizem, método aba. Aba não é método, pelo amor de Deus, minha gente, aba é ciência. E aí dela a gente utiliza vários tipos de treinos e de intervenções. Então, precisa entender qual a melhor evidência científica de tratamento, por exemplo, TEA, aba, transtornos ansiosos, TCC, transtornos de personalidade, como, por exemplo, borderline, DBT, que é a comportamental dialética. Então, tudo isso é diferente. Por que às vezes não dão certo? Se eu vou para psicólogo, não deu certo. Porque, assim,
os psicólogos hoje fazem tudo, atendem tudo, né? E esquece dessa prática baseada em evidência. Então, prática baseada em evidência tem na saúde, temos na saúde, trabalhamos com práticas de evidência, mas temos que ter também na educação. Então, assim, é o óbvio. Então, Piaget é maravilhoso, mas eu vou conseguir desenvolver, compreender o comportamento daquela criança com a teoria piagetiana? Mas olha que interessante, já Vygotsky trouxe algumas coisas de mediação, de interação, né? Piaget também foi ótimo quando disse no sensório motor a questão sensorial, que a gente aprende pelos aspectos sensoriais, e no TEA a gente tem isso, né? Essa questão sensorial. Mas prática baseada em evidência é isso, gente. Não é o que eu acho legal, não é o que eu acho viável para o meu aluno. Ah, mas deu certo com fulaninho. Sim, mas prática baseada em evidência é porque eu tenho uma metodologia de estudo, de aplicabilidade, e eu consigo aplicar no fulano, que repliquei no cicrano, no beltrano, e que eu tenho resposta. Porque o pesquisador, o interesse dele é que dê certo também. Realmente, é óbvio que a gente sabe que são os vieses de pesquisa. Então, prática baseada em evidência é isso, não é o que eu acho legalzinho. Eu amo terapia cognitivo-comportamental. Mas a melhor evidência para minha paciente que tem transtorno de ansiedade quer dizer, vamos supor, ela é TEA. Eu preciso trabalhar com a análise do comportamento. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Essa orientação em treino parental faz parte de práticas baseadas em evidência. Gente, na escola tem que ter esse treino e essa orientação com a família, para não sobrecarregar a escola. É a parceria. Quando eu coloquei lá intervenção, é isso. É a parceria com a escola. Né? Você precisa chamar essa família, marcar os encontros, anotar, fazer ata, registrar, pedir para assinar, para a gente poder ver a evolução dessa criança. Por isso que é bom ter um núcleo dentro da escola de educação especial. Então, a orientação e o treino mãe, hoje eu fiz isso aqui na escola, deu certo, não deu, a senhora pode dar continuidade em casa? Por isso que eu digo, não é fácil ter para as famílias. Porque se ela não faz, se ela não ajuda, né? Mas também não precisa ficar o tempo todo só estimulando, você também tem que ter o brincar, o livre, tudo isso é também estimulação, faz parte. Mas orientação e treino parental a escola tem que fazer com essas famílias. É uma das intervenções. O que é que a gente pode fazer enquanto professores e professoras quando, infelizmente, a gente não pode contar muito com o apoio, com a ajuda da família? Porque a gente sabe que existem pessoas que, quando recebem, né, esse laudo, o diagnóstico de TEA no seu filho, na sua filha, eles vão enfrentar uma barreira muito grande. Eles já enfrentam e agora, com o diagnóstico, eles sabem que vão enfrentar muito mais. E alguns acabam criando essa barreira e não contribuindo tanto com a escola. O que é que nós, professores, podemos fazer nesses casos? Eu sempre digo, né, gente, que a mãe não me odeia, mas eu vou dizer, se resguardar. Porque, assim, tem muitas mães que terminam ficando adoecidas, óbvio. E aí, assim, às vezes elas não fazem em casa, bota culpa na escola, que a escola não fez nada, vai para a justiça, é Ministério Público, é tanta coisa envolvida, então eu digo, se resguardar registrando. Análise do comportamento aplicada é registro, então tudo é registrado. Chamei, meninas, é desse jeito, chamei família tal dia para orientação, liguei tal hora, família não veio, então. Se família foi só uma vez, faz a ata, sempre eu faço uma ata, bota a família para assinar, deixa a família, eu também digo para as minhas famílias, fez a ata, assinou, tira foto do que foi o combinado para ser, porque esse combinado é de ambos, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Anota, faça o que você pode. Eu sempre digo, não sofram, porque você tem que saber até onde eu, enquanto professor, eu posso ir. Então, não sofram de dizer, meu Deus do céu, mãe, olha, tá difícil. Você não veio, você veio. E aí, no final do ano, que aí no final do ano aparece, outubro, novembro. Porque vem o desespero. Olha, nós chamamos, mas eu fiz isso. Então, é por isso que se você souber o que você está fazendo, olha, eu fiz uma análise funcional aqui na sala de aula, o que deixa essa criança assim, é isso, é isso. A gente fez tarefa tal, ele estava com essa dificuldade, eu lhe chamei, a senhora não veio, tal. Quais são os tipos de terapia, a senhora...
a senhora não trouxe para a gente. Eu nem digo laudo atualizado, porque não precisa mais de laudo atualizado. Quem é TEA vai sempre ter TEA. Para que eu vou pedir laudo atualizado? A escola tem que pedir os relatórios dos profissionais. E assim, não adianta ficar enchendo, pedindo toda hora relatório para o profissional, não. Basta um relatório de evolução semestral, né? Tá aqui anotado. Ou às vezes uma ligação, tipo, se a família não pode, gente, tenta entrar em contato com a equipe. E outra coisa que as escolas fazem muito, que não é viável, às vezes, para as famílias, tem que ter, isso é intervenção pedagógica. As escolas dizem assim, eu quero todos os profissionais aqui. Vamos supor que essa criança tem 5 profissionais. O profissional vai de graça na escola? Não vai. Essa mãe tem dinheiro para pagar esses 5 profissionais? Não tem, gente. Então, o real é diferente do ideal. Claro que era o ideal. Essa equipe está ali comigo, dialogando. Era o ideal. Mas o real não é isso para a família. Então, eu tenho que fazer o que é viável para a família e para a criança. Então, eu não posso, mande um relatório, ou então venha ou ligação. Hoje a gente resolve tanta coisa por ligação e anota, registra. É muito melhor do que você nunca conseguir nada. Então, já dizer, olha, mãe, mas eu liguei, eu fiz isso. Mas a senhora, e ele não evoluiu. O que foi que a senhora fez em casa? Como foi? Pronto, é registrar. Né? O bom, gente, é ter uma supervisão nesses registros, nesse processo. Pergunta para a família, o seu filho tem psicóloga? Tem supervisor, né, que trabalha toda a equipe? Né? Então, quem vai trabalhar com análise do comportamento aplicada, com TEA, na escola, ou com acompanhante terapêutico até, tem que ter uma supervisão, uma pessoa supervisor, analista do comportamento, para poder estar ali junto com você estabelecendo metas de evolução para essa criança. Então, essa criança evoluiu, não evoluiu, o que a supervisora... o que você aplicou nessa criança? Que tipo de treino de habilidade? Então, eu quero trabalhar com essa criança o sentar, o esperar, a imitação, o contato visual. Como é que você está trabalhando? Tem gente que quer trabalhar tudo ao mesmo tempo e não dá certo. É uma coisa de cada vez. Algumas habilidades dá para se trabalhar concomitante. Mas se você tem dificuldade, pergunta, tem um supervisor? Porque se essa criança tiver um supervisor clínico, pronto. Basta você entrar em contato com esta supervisão para lhe ajudar. E aí, outra coisa aqui para trabalhar com TEA, o que a gente tem? Intervir em comportamentos disruptivos, aprendizagens distintas. É o mais difícil nos comportamentos disruptivos em sala de aula. Mas muitos dos comportamentos disruptivos não vêm de casa. São criados dentro da escola. O menino, às vezes, só fez um comportamento e você, de chamar atenção, e ele conseguiu, ele chamou muito a sua atenção. Aí pronto, aí ele aprendeu aquilo e ele vai ficar sempre fazendo. Vamos supor que essa criança chorou muito na sala de aula, um exemplo. De repente, ele nem ia chorar, começou a chorar. Você nem analisou o porquê, não tentou mediar ali dentro de sala de aula. O que você fez? Tirou logo e levou para o parquinho. Pronto. O que é melhor, ficar num parquinho com brinquedo, no pula-pula, ou eu estar sentada na sala de aula? Pronto, você só fez isso uma vez. Próxima vez que ele sentir qualquer coisa, ele vai chorar para ir para o parquinho. E o mais grave, né? Por qualquer coisa, liga para a família e buscar. Isso. Aí ele vai para casa, se ele fica amanhã no celular. Então, é mais interessante para ele todo dia ter uma crise por qualquer coisa e ir para casa. Então, a escola tem que também administrar isso. Também, é verdade. Por isso que não é fácil. E eu faço a dizer, eu enquanto mãe, eu digo para algumas mães mesmo, faço a dizer, não vou pegar não, ó. Não vou pegar, dá um jeito aí, minha filha. Você consegue, eu confio em vocês. Por quê? Às vezes foi uma vez, aí pronto. Por conta disso, vira assim o tempo todo. É analisar. Uma vez eu estava fazendo um estudo de caso com várias professoras numa sala de aula e ela disse que essa criança chorava muito depois do intervalo. Muito, muito, muito. Então a gente foi fazer análise funcional, o antecedente, a consequência, que era o reforço, o que acontecia depois desse choro e tudo, tal. E aí que foi percebido? Depois do intervalo, os meninos chegam muito suados, e aí o ar-condicionado, eles diminuíam a temperatura. E ele sentava de frente. E era muito frio para ele, porque ele tinha problema sensorial. E ele não falava. Então, como é que ele ia dizer que ele estava com frio? Aí ele chorava. Então, assim, tem que analisar para depois você tirar. Então, e o que é, gente? É comportamento.
criança, a gente está trabalhando com comportamento. Então, por que as pessoas... Então, já levem isso com vocês. Por que as pessoas se comportam de certa maneira, para vocês entenderem a análise do comportamento aplicada como uma prática, uma das, não é a única que a gente utiliza, mas uma das, fazer essa análise do comportamento, né? A análise do comportamento aplicada é a ciência aplicada a vários contextos. A ciência da análise do comportamento, pode passar. Então, sempre pense, é muito fácil para vocês. Vamos lá. Então, assim, gente, a gente precisa entender o que é um comportamento, né? Então, por exemplo, sempre lembrar qual é a função do comportamento da criança. O que é que ela quer com aquilo ali? Então, entender o desenvolvimento infantil. Então, você primeiro precisa saber, lembrar da função. E quando a gente fala de comportamento, na análise de comportamento, só um resumão, então a gente fala do comportamento reflexo e do comportamento operante, que o comportamento operante é o que a gente aprende no dia a dia e tem a ver com consequências. Eu me comporto, eu tenho um reforço, né? E o reflexo não. Ele é o quê? Um reflexo que elicia uma resposta. Então, por exemplo, foi feito bem no iniciozinho os estudos, né? Para a gente, antes de chegar em análise de comportamento aplicado, né? Então a gente tinha os estudos da análise, o comportamento reflexo, né? O condicionante. Então ele percebia que toda vez Pavlov, que viu os cachorros, viam a carne, eles salivavam, né? Então aquilo ali era uma resposta, né? Ou seja, um reflexo, que era a carne, né? Um estímulo. Então, eliciou uma resposta, produziu uma resposta. E aí ele empareou, ele colocou um outro estímulo do lado com a carne, que era o sininho. Então, toda vez depois que ele apresentava só o sino, eles também salivavam, porque ficou condicionado à carne. Então, isso é ciência, então foi feito isso. Então, isso é um dos princípios da análise do comportamento. Então, assim, um som alto de um grito elicia alguma resposta, algum comportamento, pode passar. Então, é isso. É um estímulo, que é uma alteração no ambiente, que elicia uma resposta, que é uma alteração no organismo. Então, isso é um comportamento condicionado, reflexo, pode passar. E aí, por exemplo, tirar nota 10 é um comportamento? Pode passar. Não, porque tirar nota 10 é o quê? A consequência, é o que vem depois. O 10, ele veio do comportamento de estudar. Então, o 10 é o que a gente chama de reforço, que é o que acontece depois, e que é o que leva a pessoa a manter aquele comportamento. Então, eu sempre estudando e tirando, eu sempre estudo e tiro 10, eu vou continuar estudando. Pode passar. Então, o comportamento, ele não é uma característica, por isso que ele muda, diferente de características da gente. Claro que até as características a gente muda, né? Mas é qualquer ação. Então, lembre-se disso, você está trabalhando com crianças, você está trabalhando com comportamento. Então, você precisa compreender qual é a função daquele comportamento e o que acontece depois desse comportamento. Estou falando de forma muito breve, gente, porque a análise do comportamento, ela é muito, muito, muito ampla, muito complexa, né? Mas é só para vocês terem uma noção do que vocês têm que ter. Então, entender o comportamento, essa relação do que aconteceu antes, que é o antecedente, a resposta e a consequência, que é o reforço. A gente tem 2 tipos de consequências. A consequência, ela é o reforço e a punição. Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, né? Então, assim, para que ocorra modificação de comportamento, tem que ter alteração no ambiente que esse indivíduo está inserido. E tem que ter alteração também no que acontece depois do comportamento. Então, aqui só para vocês terem noção, para entender o aluno de vocês, quando vocês forem analisar. Qual é a função do comportamento? É de atenção? Então, às vezes, a criança, por exemplo, o menino que conversa muito, ele quer chamar atenção. E aí você vai lá e fica, ei, fulaninho, bora aí, rapaz. Tia quieto, tu já chamou a atenção. Aí, basta eu conversar que eu chamei a atenção, né? De fuga ou esquiva, né? Então, assim, o meu comportamento pode querer fugir de uma prova, querer fugir da sala de aula, aí eu vou me jogar no chão. Então, tangível, quando o paciente se comporta da forma para ter um acesso a alguma coisa. Então, é algo que ele está com necessidade. Então, é uma outra função. E tem as funções sensoriais. Então, alguns comportamentos advêm também dessas funções sensoriais ou sociais de necessidade deles,
Então, olhe para a criança e vem. Qual é a função? Por que ele está fazendo aquilo? Então, sempre lembre-se disso. Pode passar. Então, um exemplo que eu trouxe do modelo ABC, para vocês pensarem, antecedente. Guilherme ouve a voz da mãe, ele grita e chora. O que a mãe faz? Tirou da ambiente de terapia. Então, é isso, antecedente, resposta, consequência. O que acontece depois é o que mantém aquele comportamento, se vai ocorrer ou não. Sim, ela retirou do ambiente da terapia, porque ele chorou porque ele queria sair, então agora vai ser fácil. Toda vez eu vou gritar e chorar, mamãe vai me tirar. Pode passar. E na sala de aula do mesmo jeito. Então, o que é comportamento operante? É isso, gente. Comportamento que produz consequência. Então, é o que eu acabei de mostrar anteriormente. Qual foi a consequência do grito e do choro? Mamãe me tirar do consultório. Então, é isso, uma resposta, né? Então, olha, que isso é uma cadeia. É uma cadeia. É algo intrínseco que tem um com o outro. Pode passar. Isso é comportamento operante, que é com base nessa tríplice contingência que a gente fala. Um estímulo antecedente, porque está em inglês, SA, né? Para emissão de uma resposta que produz uma consequência. Então, ó, aí eu trouxe o exemplo. Teve a vitória do Flamengo, que foi uma ocasião para a pessoa pedir o carro emprestado, e aí ele conseguiu o carro. Então, vai ser fácil agora. Toda vez que tiver, eu já sei que eu posso pedir o carro, e eu conseguindo, eu vou ficar sempre pedindo. Então, isso aqui é o que vocês têm que pensar sobre comportamento operante. E aí, nessa questão do reforço, é o que a gente escuta. O menino chorou porque queria a bola. Aí a mãe deu a bola e a pessoa diz assim, olha que reforço negativo. Não. Reforço positivo, reforço negativo não tem nada a ver com bom ou ruim. Eu estou falando de ciência. Então, é simples, positivo é mais, é adição, negativo é menos, é subtração. Então, eu estou inserindo algo no ambiente. Então, se eu acrescentei a bola, eu dei a bola, eu inseri. Então, eu fiz um reforço positivo, onde a probabilidade desse comportamento ocorrer vai aumentar. E o negativo, eu vou mexer no antecedente. Um exemplo de reforço negativo para vocês entenderem. Eu estou com dor de cabeça e eu tomo um remédio. Então, o remédio retirou aquele estímulo aversivo, tirou a dor de cabeça, aquilo que me fazia mal. Então, logo, eu já sei que sempre que eu tomar um remédio, vai tirar a minha dor de cabeça. Então, o negativo tem a ver com a retirada de estímulo aversivo. E o positivo tem a ver com a adição de algum estímulo. E que às vezes faz bem para a pessoa e também às vezes não faz bem. Pode passar. Então, nada de negócio de reforço. Só trouxe outro exemplo para vocês não esquecerem que o reforço positivo e o reforço negativo, ele aumenta a ocorrência de comportamento. Então, lembre-se, se vocês estiverem reforçando comportamentos inadequados da criança, esses comportamentos sempre vão acontecer em sala de aula, né? E o que vai diminuir é a punição. Punição positiva, punição negativa, que o Skinner fala, que não é aquela coisa só de bater, não é bater, não é o punir. E o Skinner coloca que não se deve usar punição em ambientes de aprendizagem. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não se pode fazer essa associação entre punição e processos de aprendizagem. Pode passar, gente. Então, o modelo ABC de novo, já coloquei, pode passar. E aí, uma das coisas que acontece muito na escola, por que é tão difícil a gente mudar o comportamento? Porque eu trouxe aqui o gráfico mostrando, gente, é ciência. Toda vez que a gente tenta extinguir um comportamento, a frequência aumenta em demasia. Por quê? Porque eu não quero ceder, né? Então, assim, aí é que a pessoa fica, Aí as mães se cansam, o professor se cansa e cede. Por isso que é tão difícil extinguir. Porque diz assim, mas ele ficou chorando mais e mais e mais e mais. Mas com o tempo, ó, ela vai diminuindo. Então, assim, a extinção claro que vai mudar a variabilidade comportamental, a reação emocional, mas com o tempo vai diminuir a frequência. Vamos supor que você está apertando no elevador. Você apertou a primeira vez e não viu nada. O que é que você vai fazer de novo? Ou seja, a frequência do meu comportamento de apertar o botão aumentou. Aí quando eu vi que não dei nada, aí eu desisto e vou embora. Então, é por isso que o menino chora e tu diz, mas ele piorou o choro. Foi. Ele piorou porque faz parte do efeito da extinção comportamental. Então, explique para as mãezinhas. Então, como é que a gente vai fazer?
A gente coloca a mão na cabeça. Primeira coisa, pode passar, não tem receita de bolo. O que eu vou fazer com a Maria, eu não posso fazer com... Então, assim, olha aí, tem um monte de tela. Será que a tela é reforçador para o meu aluno? Por isso que eu digo, o que é reforço para o meu aluno? E aí vocês têm que saber, pode passar. Então, uma das intervenções, o que fazer? Conhecer o transtorno, qual é a característica, principalmente as características daquela criança, e o que é que vocês querem de mudança de comportamento dentro da sala de aula e de processo de aprendizagem. Precisa, então anota isso aí. Identificar o comportamento que eu quero mudar, o que está atrapalhando o processo de aprendizagem. Porque os processos de aprendizagem também são atrapalhados porque a gente chama de barreiras comportamentais. Então, qual é a barreira para aquela aprendizagem daquela criança de determinado conteúdo? Comportamento. Então, conhecer o transtorno e as características. A gente já viu aqui, mais ou menos. Passando. 2. Então, você quer ver o comportamento do aluno, é de sentar, de esperar. Eu trouxe vários exemplos só do que vocês podem observar, só para facilitar para vocês. Se é a comunicação funcional, se é a habilidade social que tu quer trabalhar, se é a habilidade pré-acadêmica, acadêmico, socioemocional. Pode ser que essa criança é altamente desregulada emocionalmente e vai atrapalhar o processo de aprendizagem. Então, foi um dos exemplos que eu trouxe para vocês poderem entender quando eu coloquei esse item. Próximo. Então, aí você quer trabalhar a habilidade acadêmica de leitura e escrita? Anote lá. O repertório do brincar dessa criança é muito deficitário, ela não sabe brincar, ela não sabe compartilhar com os pares, ela não sabe fazer troca, né? Então, independências das atividades da vida diária, é o vestir, é o calçar, né? Então, isso aqui, eu vejo muito que as escolas já têm, né? Aqueles coisinhas de como... escovar os dentinhos, lavar as mãos. Então, isso é um processo. E aí que a gente chama, né, de aprendizagem por aproximações sucessivas. Então, cada vez que a criança conseguir um pouquinho, você reforça também um reforço social, dá um parabéns. E aí, observar os eventos antecedentes e consequentes. Pode passar. E aí, outro. Os comportamentos a serem minimizados, como eu já falei, né? As estereotipias. Tem que ver se essas estereotipias não é uma forma dessa criança simplesmente se autorregular. Tem estereotipia que é boa, assim, para ela se autorregular. Tem estereotipia que realmente não faz bem para a criança, nem para o conjunto. A gente tem que pensar, sim, que eu tenho o meu direito e tenho o direito do outro. E todos esses têm que ser respeitados, né? Então, você quer diminuir a agressão, e como é que a gente vai fazer, né? Então, trabalhar com reforçador. Então, fazer pode passar. Então, assim, fazer a caixinha do reforçador, que eu vou já falar para vocês, né? Então, assim, adaptar o currículo, né? Então, assim, se precisar, gente, eu vou adaptar porque a mãe está pedindo. Não, não é porque a mãe está pedindo o currículo que você vai adaptar, não. Ele precisa de um PEI, de um plano educacional individualizado, se sim, faça, mas depois da avaliação. Então, você pode utilizar um instrumento avaliacional com base na matriz curricular, né, da BNCC. Você pode utilizar o Portage, que é um inventário operacionalizado de avaliação, que ele foi feito justamente para ser utilizado na escola. Então, ele é muito bom também. Ele tem na internet, assim, eu vou mandar para a Kelly postar para vocês o Portage. Então, você pode usar muito ele na parte da cognição e socialização para lhe ajudar na sua avaliação. Ele é de 0 a 6 anos, né? Então, assim, em caso de maior atraso cognitivo, optar pelo ensino de um currículo totalmente diferente mesmo. Aglutinar alguns conteúdos não tem problema, é direito dele. Então, essas intervenções podem sim ocorrer. Pode passar. Então, assim, antecipação de conteúdo é outra intervenção, estratégia, gente, facilita muito. Então, assim, você está fazendo as tarefas adaptadas dele já, de casa, de classe, ou às vezes ele nem precisa, mas ele precisa de uma antecipação. A criança com tela tem o direito à antecipação de conteúdo. Você antecipar semestralmente o conteúdo para o profissional que trabalha com ela também, já ir antecipando isso e estimulando mais, né? Então, isso faz parte. Agora, lembrando que se essa criança tem um currículo adaptado, a antecipação é do currículo dela, não é do currículo geral, né?
Então, a gente sabe que o contexto individualizado é muito mais fácil. Então, por isso que eu estou dando essas estratégias. E lembrando que não é fácil, não é receita de bolo mesmo, né? Mas aí, assim, se eu souber o que acontece antes, o que é que na minha sala que incomoda, é o barulho, é a minha aula, é o coleguinha que senta do lado, ou ele não dormiu bem, se eu souber um antecedente, eu vou ajudar muito em como eu diminuir esses comportamentos que eu quero diminuir. Pode passar. E aí, modificação de eventos consequentes. Então, se você já soube o antecedente, o comportamento, o que aconteceu depois, que manteve aquele comportamento, então você vai ter que usar esquemas de reforçamento, né? Então, assim, você precisa saber o que é reforçador para essa criança na escola. O reforçador da escola não é para ser o reforçador de casa. Eu sempre digo que é bom ter o reforçador mesmo pedagógico. Então, assim, porque a criança não adianta ter acesso. Porque eu reforço a reforço quando eu sou privada. Claro que tem as operações motivadoras, que tem a ver com essa questão de reforçamento. Óbvio, a gente sabe disso. Mas eu preciso ser privado. Porque, por exemplo, se toda hora eu tenho em casa massinha, se na escola me derem a massinha, para mim aquilo é normal, porque eu tenho acesso à massinha toda hora. Eu já estou satisfeito com a massinha, então ela não vai ser reforçadora para mim. Por isso que é necessário fazer a lista de reforçador de escola, apresentar para a família, ou fazer junto com a família, pedir para a família, para cada um ter o seu reforço, certo? Com a equipe toda de intervenção. Pode passar. E aí o que vocês vão ter que fazer de modificação? Adaptação do material, livro. As escolas podem pedir para as editoras fazerem esta adaptação. Então, assim, reduzir enunciado, deixar somente uma instrução para cada enunciado. As frases têm que ser objetivas, como aquele exemplo que eu mostrei no módulo passado. Gente, para que aquele pergunta enorme? Eu já vi até na faculdade, às vezes, aquela pergunta enorme, aquele contexto enorme, para no final só fazer uma pergunta. Ele nem leu aquilo ali, só deu trabalho para o professor. E ele não leu. É só a última pergunta, pronto, adaptação, é isso. Ele não... Às vezes, quando ele chega lá na metade do texto, ele nem lembra o que... Ah, mas é um pressuposto, poderia ser uma pista visual, poderia ser. Mas para ele, aquela leitura ali não foi viável, né? Então, manter menos exercícios por página, evitar frente e verso, né? Usar letras maiores se necessário, gente. Isso não é... ou seja, só mudar a letra também não é adaptação, viu? Vou aqui, volta lá para mecanografia, para o cara lá aumentar a letra 14. Não, isso aí não é adaptação. E achar que já fez tudo, né? Deixar espaço para escrever, desenhar, pode ser que ela se organize melhor com aquele espaçozinho para desenhar, para escrever, né? Então, substituir essas questões dissertativas com coisas pontuais, como a gente viu naquela aula passada, né? Agora, sabendo se o meu aluno precisa disso, é para ele isso, se sim ou se não. Pode passar. Aí eu trouxe aqui exemplo, dicas verbais, visuais, motoras. Essa questão da rotina dela, eu gosto muito com a foto da criança, porque ela vai se perceber ali, ela vai ver. Então, pede a ajuda da família. Aqui é a família que precisa ajudar. Então, essa criança é bom ela ter ali a rotinazinha dela. E é bom, às vezes, ser quebrada, sendo avisado antecipadamente. Mas a gente começa a quebrar a rotina trocando coisas boas por coisas boas. Então, vamos supor, por exemplo, que ele teria que ir hoje para a quadra, mas não teve quadra. Aí vamos levar para o circo do livro. É uma coisa boa. Então, vai quebrando rotinas assim. Inclusive, em casa também, as mães podem fazer isso. Vamos supor que ele é acostumado a ir para terapia, mas a psicóloga ou a psicopedagoga faltou. Pois vamos para o cinema. Então, vai quebrando rotina com coisas boas para depois a gente fazer a inserção de comportamentos mais difíceis. E aí, vocês podem fazer essa rotina. Não posso, Iloma, a escola não me dá como. E aí, o que eu faço? Bota a família para ajudar. Peça para a família. Pede para os terapeutas fazerem com a família e levar para a escola. Pode passar.
Então, modificar o ambiente físico, então acomodar essa criança próximo a um colega que possa dar apoio a isso aqui, eu posso pegar lá, o que é a teoria de Vygotskyana, lembra? Zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento potencial, então aquela criança que também pode ajudar um mediador. Então, tá aí uma teoria que a gente pega e coloca em prática bem aqui, né? Às vezes ele aprende muito mais rápido com o colega ensinando do que com o professor, então isso é uma estratégia pedagógica muito boa. Inclusive faz parte do processo de inclusão. Isso, você pode fazer o coleguinha que ajude ele do dia, faz um cronograma semanal de coleguinhas que vai ajudar. Isso, gente, chamando a família da criança e as outras famílias, porque tem família que não gosta, que pegue o filho e coloque para ajudar uma criança que tem TEA ou qualquer outro transtorno ou deficiência, que eu já vi, né? Então, assim, tudo tem que ser em comum acordo com a coordenação e com todas as famílias. E aí ver essa disposição. Tem crianças que sentam melhor muito na frente. Mas tem crianças com TEA que é melhor sentar lá atrás. Porque se ela fizer muita estereotipia, como estereotipias de pular, então lá atrás vai ser melhor para ela. Então ela fica toda olhando para trás. Ela senta na frente, ela só olha para os colegas. Então você precisa conhecer a criança para saber qual é a melhor disposição. Mas o médico mandou que é na frente. E Loma, tu tá dizendo para botar atrás? Não, você vai avaliar o que é o melhor e mostrar para a mãe. Neste momento, com ela aqui atrás, é melhor por isso, por isso. Porque ela tá precisando pular, precisando fazer algum tique, alguma coisa, então aqui atrás não chama a atenção dos outros, que aí eu também estou respeitando o direito do outro, e o da minha criança também, porque ela se sente melhor. E aí, assim, eu quero ensinar essa criança na educação infantil a habilidade de lavar a mão, ela não sabe. Tem crianças que têm TEAs muito comprometidas, elas não sabem nem isso. Enquanto as outras crianças aprendem por imitação, como eles têm um déficit na imitação, elas não bastam olhar. Você tem que mostrar passo a passo como esse aqui. Então, coloca lá em cima da piazinha, pede para a escola colocar, e aí ela só conseguiu chegar até o item 3, mas reforce. Né? Como eu disse, na análise de comportamento, a gente vai reforçando a aprendizagem por aproximações sucessivas. Pode passar. E aí acrescenta foto, figura, mas tudo isso é viável para minha sala, né? Então, aula expositiva, verbal, tudo isso aqui é interativo, é ideal, é reforçador. Então, os horários, calendário, sequência de atividade visual. Então, ó, isso aqui a gente pode sim. É claro que tem escolas que não tem como, mas eu tenho uma escola aqui em Teresina que é franquia, que eles trabalham com estações na sala de aula. Então, né? Enquanto a criança faz uma coisa aqui, a outra criança está fazendo ali, isso aqui na educação infantil, então dá para utilizar, sim. Material concreto. Pode passar. E aí a caixa com os reforçadores. Eu já fui em escolas, né? Então, assim, você pede para a mãe levar a caixinha ou para ela comprar aquela caixinha de plástico e você bota o reforçador da criança lá dentro. Se essa criança usa PECs, que é comunicação alternativa aumentativa, coloca também. E aí, assim, ele fez, você queria que ele ficasse 10 minutinhos sentado. Aí ele ficou, reforça. Viu que tem lá na caixinha dele de possíveis reforçadores. E lembrando, reforçador modifica, porque as operações motivadoras dessa criança também. Então, você precisa sempre estar precisando saber se aquele reforçador está sendo reforçador para ela também. E aí, alguns cuidados que a gente tem que ter. Elogios e prêmios com equilíbrio, porque o reforço, gente, ele é contínuo, mas depois ele é intermitente. A gente vai fazendo essa retirada depois que esse comportamento foi aprendido e generalizado. O que é comportamento generalizado? É quando eu aprendo no local e eu consigo levar para todos os ambientes. Aí sim, depois que eu generalizei, que a gente chama de generalização, aí sim, eu aprendi. Aí eu posso estar retirando os reforços contínuos e trabalhando com reforços intermitentes. Então, tomar cuidado com os elogios irônicos, com tom sarcástico. Lembrar que o reforço vem depois do comportamento correto. Então, assim, se você fizer, você fazendo assim, tem mãe que, a criança mesmo às vezes diz assim, pois deixa eu brincar um pouquinho que aí eu faço a tarefa. Não, gente, é o contrário, né? Então, assim, o que é para uma criança não é para o outro, e o que pode acontecer num dia pode não acontecer. Ela não conseguiu, mas ela tentou, então o esforço, ele é importante para a criança. Ela tentou,
Então, o que às vezes eu adoeço nas escolas é assim, pegam as crianças só quantitativamente. Ah, ele tirava 3, ele foi para 6. Ah, mas ainda ele não está na média, mas ele tentou, ele melhorou. Tem que reforçar. E tem que ser considerado isso aí, né? Então, escolha o que você quer mudar e o que você deseja reforçar. Muito bem, Arthur, você comeu todo o seu lanche. Isso é um reforço social. Nem todo reforço tem que ser material, é comida, nem nada não, reforço social, pode passar. Então, vamos lá. Quais são os cuidados que a gente tem quando a gente vai trabalhar com essas estratégias com essas crianças? Elogios e prêmios com equilíbrio, né? Então, assim, lembrar que eu estou trabalhando com reforçador, não é com prêmio, não é com um elogio, assim, de uma forma pejorativa e nem de troca, né? E lembrando que reforço, ele pode ser retirado. A gente trabalha com reforços contínuos e depois intermitentes. Então, depois que essa criança aprender, que ela generalizar, que ela conseguir fazer em casa, na escola, em todos os lugares, que isso é generalização, e aprender no local e levar para outros, aí eu vou retirando esses reforços, né? Então, o reforço acontece depois do que você fez, nunca antes. Então, não vem com a história, a criança querer, tá bom, eu vou brincar só um pouquinho, depois eu faço tarefa. Não, primeiro você faz a tarefa, depois você brinca, né? O reforço de um, às vezes, não vai dar certo no outro dia. O reforço de uma criança não é o de outra. O esforço, então, esse processo dessa criança tem que ser considerado e reforçado. Então, vamos supor que essa criança tirava 5 e depois ela aumentou para 6. Ah, aumentou pouco, não está na média, mas ela aumentou, então tem que ser reforçado. Então, cada etapa, o processo tem que ser reforçado. Porque o esforço é mais importante do que o resultado. E isso, inclusive, a gente reforça a criança a trabalhar com a questão de se doar, de se esforçar para fazer as coisas, né? Então, escolha o que você quer modificar e o que você quer reforçar, né? E se eu quero modificar, eu preciso ver qual é o reforço para modificar. Então, muito bem, Arthur, você comeu todo o seu lanche. Isso aqui é um reforço social, né? Então, você ficou sentado na sua cadeirinha. Adoramos quando você está quietinho na sua cadeira. Então, isso é um reforço. Falar de forma eloquente. Oh, então, quer dizer, parabéns, você ficou sentado na cadeira. Isso aqui é criança. Então, ela precisa entender a sua expressão facial, embora elas tenham dificuldade em entender a expressão facial, mas você precisa ensiná-la fazendo, né? Pode passar. Então, assim, quais são os adequados, os preferidos? Sempre está fazendo a mudança de lista de reforçadores, porque pode ser que esse reforçador não seja mais tão reforçador, perdeu a força, então você precisa modificar. Por isso tem que falar com a família, pedir para a família falar com a equipe multiprofissional, você também falar, para você saber qual é o reforço melhor para você melhorar. Por exemplo, o comportamento dela ficar sentadinha. Se você quer, por exemplo, que ela fique sentadinha 10 minutos, como a gente vai ver aqui mais à frente. Pode passar. Então, o tom de voz, como eu já falei para vocês, né, pode passar. Então, tem que ser eloquente. Então, assim, você ficou com sua coleguinha, parabéns, abraçou, né? Então, assim, nunca espere que a criança ou adolescente faça algo grande. Então, se você queria que ela ficasse sentada 10 minutos e ela ficou 5, parabéns. E, às vezes, a criança fez algo sem querer e você vai lá e chama a atenção. Você reforçou. Ou ela prestou atenção que eu fiz aquilo. Alguma coisa desadaptativa e você chamou a atenção e que ela nunca faz, mas você fez daquilo tão grande que talvez aquilo ali você reforçou aquele comportamento para ele se manter, né? Então, reforçar pequenas melhoras, como eu disse, que são os treinos para aproximações sucessivas. Tudo que ela vai fazendo, você vai reforçando. E cuidado para não reforçar o inadequado, como eu acabei de falar. Às vezes a criança fez algo inadequado uma vez. Você chamou a atenção, fez tudo aquilo, você reforçou. Pode passar. Então, só vai ter acesso ao reforçador se cumprir o objetivo. Aí sim, ausências de comportamentos também têm que ser reforçados, né? Então, a gente precisa falar para essa criança, mostrar o que ela fez de bom para ela. Então, Arthur adora levantar na sala, atrapalhar todo mundo. No dia que ele ficar comportado na cadeira, deve ser reforçado. Se a Arthur ficar sentado e ainda fizer a lição, aí ele vai receber algo muito bacana, como um elogio maravilhoso, inclusive na frente dos colegas. Ai, que legal, ele ficou sentado, ainda fez a tarefa. Você está de parabéns, né? Então, assim,
O comportamento inadequado pode ser tolerado desde que seja emitido poucas vezes, como eu disse. Às vezes a criança só faz uma vez, ou o adolescente, você está ali chamando atenção. Então, a Alice grita muito em todas as aulas, em vários momentos. E a professora não consegue parar com que ela pare de gritar. Então, combina com ela que na hora do recreio ela poderá brincar com seu brinquedo preferido se ela diminuir a quantidade do grito. Tu pode fazer com ela um reloginho, pedir para a família levar um reloginho. Olha, você gritar menos, né? Então, se você está gritando por 10, ela grita muito, muito, muito por 10 minutos. Vamos diminuir. Olha aqui, olha. Se só isso aqui, você vai brincar. Combinar com a criança, mas algo que ela veja, né? Então, assim, fazer as substituições apropriadas. Então, assim, crianças que batem em outras crianças, você vai ensinar ela que a gente não bate na criança, a gente bate na bola, a gente bate no tambor. Olha, então dá algo funcional, porque crianças, principalmente de nível de suporte 3, às vezes estão batendo sem nem saber. Acho que o bater é uma comunicação, é um brincar. Então, mostre para ela que bater na bola, bater no tambor é mais funcional e é o correto do que bater no colega, né? Então, assim, extinguir um comportamento problema é mais eficaz quando elas são ensinadas a apresentar. Então, mostre o que é adequado. Às vezes ela não sabe o que é adequado. Então, você vá e mostre. A gente pensa que isso é muito... Ah, mas isso é o óbvio para eles. Não são o óbvio. Então, assim, nunca lembre do comportamento indesejado. A gente tem essa mania. Não diga parabéns por não bater no coleguinha. Olha, hoje ele não bateu. Não é. Parabéns por permanecer na cadeira. Porque para ele não bater, ele fez um outro comportamento desejado. Então, você vai lembrar o que ele fez de desejado, não o que ele fez de indesejado. E é o que a gente mais vê na sala de aula, lembrando o indesejado, né? Então, recompense apenas o que é adequado e desejado para vocês. E aí, assim, para a gente finalizar, né, é sempre lembrar, usar instruções claras, diretas. Então, não adianta você ficar falando um monte de coisa para ele. É isso, ser claro, objetivo e preciso, né? Utilizar estímulos visuais é sempre bom. Rotina, instrução, eles precisam de muita instrução, de exemplos, né? Comportamentos de obediência, isso faz parte na escola, isso vai melhorar com ele alguns comportamentos sociais com outras crianças, né? Ensinar ele a pedir, às vezes a criança nem sabe pedir, não foi ensinado. Então, você sempre, isso principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. Mas, por incrível que pareça, às vezes a gente precisa ensinar isso lá nos anos finais do ensino médio, que são as habilidades sociais, que às vezes eles têm dificuldade, né? Então, analisar as contingências, sempre analisem, gente. Porque, qual é a função que eu falei? Qual é a função do comportamento, o que aconteceu antes? E depois, será que eu reforcei esse comportamento? Passa para a família, e passa para a família coisas boas. E assim, quando a gente for passar, dar devolutiva para a família, né, dizer assim, hoje ele foi péssimo. Ele não fez nada. Mas ele não fez nada por quê? Mãe, olha, eu fui tentar trabalhar isso, e ele não fez. E eu tentei isso aqui. Tenta também em casa para ele aprender, porque você dizer que a criança foi boa e ruim, isso aí a mãe não quer saber não, gente. Isso não é funcional, não. É você dizer, eu tentei isso, olha, ele chorou hoje muito. Aconteceu alguma coisa, ele não dormiu bem, mas depois eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que ela quer saber é o que foi funcional, porque o que é disfuncional ela já sabe lá na casa dela. E aí ela vai dizer para você, sim, professor, o que é que eu... E eu diria até para professor, sim, professor, mas e aí? Eu vou fazer o quê se eu estou lá na minha casa? Né? Então, assim, dá uma devolutiva que seja funcional para essa família. Porque aí sim, você vai poder fazer intervenções que vai melhorar a sua vida. E lembrar, registrar tudo. Porque quando você registra, você quantifica. E quando você quantifica, você sabe o que melhorou, o que piorou e tem como fidedignar para essa família. Olha, melhorou isso, porque eu fiz isso. Mas eu melhorou como? Não é dizer que eu melhorei. Eu preciso dizer o quanto que eu melhorei, o porquê que eu melhorei. Porque a gente não trabalha com achismo na educação. A gente trabalha com dados também, quali e quanti, né? Então, assim, ela melhorou sim, ela ficava pulando por 10 minutos, ela ficava 20 minutos chorando, ela só está chorando 10. Então, ela melhorou. Então, intervenções pedagógicas para o autista, gente, elas são únicas, elas são precisas e elas precisam de evidência científica. Então, estudem análise do comportamento, estudem Denver, estudem intervenção precoce e lembre-se,
Você é professor, você ali não é o clínico dela, então faça o que você pode fazer dentro da sua área e compartilhe sempre com a família, porque isso, como eu botei naquele slide no início, a intervenção, ela é um conjunto, ela não é só para um, não é só para a família ou não é só para a escola, é para todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Iloma. Não, nada. Gente, queria agradecer a participação da professora Iloma, que nos esclareceu muitos pontos a respeito do TEA. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem contatar a professora Iloma para poder fazer cursos ou entender um pouco mais a temática, vocês podem estar falando com ela. Temos aqui os contatos, telefone, redes sociais, para que vocês possam, então, conhecer um pouquinho do trabalho dela e também entender como funciona e buscar novas informações sobre a temática. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a confiança, e obrigada o convite. aqui à minha parceira, a professora Francisca. Obrigada, Iloma, pela sua fala, uma fala realmente muito importante para esse curso, muito formativa, né? Convidamos a todos que estão assistindo, que possam estar compartilhando também esse vídeo, para que muitas e muitas outras pessoas possam ter conhecimento de tudo que foi ensinado aqui hoje, porque na realidade foi uma aula, né? Uma aula maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela confiança, pelo convite, de estar sempre com vocês nesses cursos maravilhosos, e estou sempre à disposição. Obrigada. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar novamente com a professora Iloma. Temos também a possibilidade de você compartilhar e assistir mais uma vez a aula, que vai ficar gravada aqui no canal. Não esqueça ali de assinar a frequência para que você possa registrar a sua presença. Eu queria também mais uma vez lembrar sobre a frequência, que é importante que ela seja assinada pelos cursistas, ou seja, para quem está inscrito lá no Google Class, tá bom? E você agradecer a participação mais uma vez, e a gente se encontra no Google Class para outras dúvidas e para o próximo módulo do nosso curso, módulo 5. Muitíssimo obrigada. Obrigada.